1 Crônicas. Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 13. David consultou os chefes de 1000 e os chefes de 100, bem como todos os líderes. Então David disse a toda a congregação de Israel: Se vocês acharem bom, e ao nosso Criador aprovar isso, enviemos mensageiros ao restante dos nossos irmãos em todas as regiões de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades, para que venham se reunir conosco. E vamos trazer de volta a arca do nosso Criador. Pois eles não tinham cuidado da arca nos dias de Shaul. Toda a congregação concordou com isso, pois a proposta agradou a todo o povo. Assim, David reuniu todo Israel, desde o rio do Egito até Lebo-Amate, a fim de trazer de Kiriat Jearim a arca do verdadeiro Criador. David e todo Israel foram a Baalá, isto é, Kiriat Jearim, que pertence a Ialda, para buscar a arca do verdadeiro Criador, Ial, que está sentado em seu trono acima dos querubins, a arca diante da qual se invoca o seu nome. No entanto, eles colocaram a arca do verdadeiro Criador numa carroça nova e a trouxeram da casa de Abinadab. Uzai e Aió conduziam a carroça. David e todo Israel festejavam perante o verdadeiro Criador com todas as suas forças, com cânticos, com harpas e outros instrumentos de cordas, com pandeiros, com símbolos e com trombetas. Mas, quando chegaram à eira de Quidom, Uzai estendeu a mão e segurou a arca, pois os bois quase a derrubaram. Então a ira de Ial se acendeu contra Uzá, e ele o executou por ter estendido a mão para segurar a arca, de modo que ele morreu ali, perante o Criador. Mas David ficou indignado porque a ira de Ial tinha irrompido contra Uzá. E aquele lugar é chamado de Pérez Uzá até hoje. David ficou com medo do verdadeiro Criador naquele dia e disse: Como poderei levar a arca do verdadeiro Criador para minha cidade? David não levou a arca para onde ele estava, na cidade de David, mas ordenou que ela fosse levada à casa de Obed-Edom, o geteu. A arca do verdadeiro Criador ficou com os da casa de Obed-Edom. Ela ficou na casa dele por 3 meses, e Ial abençoava os da casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. 1 Crônicas. Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 14. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a David, junto com madeiras de cedro, pedreiros e carpinteiros, a fim de lhe construir uma casa. E David percebeu que Ial o havia estabelecido firmemente como rei sobre Israel, pois ele tinha exaltado grandemente o seu reinado por causa do seu povo Israel. David tomou mais esposas em Ial-Shalaim e se tornou pai de mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos dele que nasceram em Ial-Shalaim: Samua, Sobabe, Natã, Shalmó, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que David tinha sido ungido rei sobre todo Israel, todos eles foram à procura de David. Ao saber disso, David saiu para lutar contra eles. Então os filisteus vieram e começaram a atacar o vale de Refaim. David consultou o Criador. Devo ir contra os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Ial respondeu a David: Vá, e eu certamente os entregarei nas suas mãos. Portanto, David foi a Baal-Perazim e os golpeou ali. Por isso David disse: Por meio das minhas mãos o verdadeiro Criador rompeu as fileiras dos meus inimigos, como águas que abrem uma brecha. É por isso que chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus abandonaram ali os seus ídolos, que foram queimados no fogo quando David deu a ordem. Mais tarde, os filisteus atacaram novamente o vale. David consultou mais uma vez o Criador, mas o verdadeiro Criador lhe disse: Não os ataque pela frente. Dê a volta por trás deles e ataque-os em frente aos balsameiros. Quando você ouvir o som de marcha nas copas dos balsameiros, ataque, pois eu, o verdadeiro Criador, terei ido à sua frente para golpear o exército dos filisteus. Portanto, David fez exatamente como o verdadeiro Criador lhe ordenou, e eles golpearam o exército filisteu desde Gibeão até Gezer. Assim, a fama de David se espalhou por todas as terras, e Ial fez com que todas as nações o temessem. 1 Crônicas. Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 15. E David continuou a construir casas para si na cidade de David. Ele também preparou um lugar para a arca do verdadeiro Criador e armou uma tenda para ela. David disse então: Ninguém, a não ser os levitas, deve carregar a arca do verdadeiro Criador, pois Ial escolheu a eles para carregar a arca de Ial e para estar sempre a seu serviço.
Então David reuniu todo Israel em El-Shalaim para trazer a arca de Yahvé ao lugar que ele havia preparado para ela. David reuniu os descendentes de Arão e os levitas. Dos coatitas havia Uriel, o chefe, e 120 dos seus irmãos. Dos meraritas havia Asaías, o chefe, e 220 dos seus irmãos. Dos gersonitas havia Iual, o chefe, e 130 dos seus irmãos. Dos descendentes de Elisafã havia Semaías, o chefe, e 200 dos seus irmãos. Dos descendentes de Hebron havia Eliel, o chefe, e 80 dos seus irmãos. E dos descendentes de Uziel havia Aminadab, o chefe, e 112 dos seus irmãos. Então David chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Iual, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: Vocês são os cabeças das casas paternas dos levitas. Purifiquem-se, vocês e seus irmãos, e tragam a arca de Yahvé, o Criador de Israel, ao lugar que preparei para ela. Visto que da primeira vez vocês não a carregaram, a ira de Yahvé, nosso Criador, irrompeu contra nós, pois não procuramos saber qual era o procedimento correto. Então os sacerdotes e os levitas se purificaram para trazer a arca de Yahvé, o Criador de Israel. E os levitas carregaram a arca do verdadeiro Criador com os varais sobre os ombros, assim como Moisés havia ordenado segundo a palavra de Yahvé. David disse aos chefes dos levitas que designassem os seus irmãos cantores para cantar com alegria, acompanhados por instrumentos musicais, instrumentos de cordas, harpas e símbolos. Assim, os levitas designaram Emã, filho de Iual, e dos irmãos dele designaram Asaf, filho de Berequias, e dos seus irmãos meraritas designaram Etã, filho de Cusaías. Junto com eles havia seus irmãos da segunda turma, Zacarial, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazeias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Os cantores Emã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de cobre, Zacarial, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia tocavam instrumentos de cordas afinados em alamote, e Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias tocavam harpas afinadas em seminite, atuando como regentes. Quenanias, chefe dos levitas, supervisionava o transporte da arca, pois era entendido nisso, e os porteiros Berequias e Eucana ficavam junto à arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Netanel, Amazais, Zacarial, Benaia e Eliezer tocavam alto as trombetas diante da arca do verdadeiro Criador, e os porteiros Obed-edom e Jeías também ficavam junto à arca. Assim David, os anciãos de Israel e os chefes de 1000 foram com alegria à casa de Obed-edom para buscar a arca do pacto de Yahvé. Visto que o verdadeiro Criador estava ajudando os levitas que carregavam a arca do pacto de Yahvé, eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. David usava uma túnica sem mangas de tecido fino, assim como todos os levitas que carregavam a arca, os cantores e Quenanias, encarregado do transporte da arca e dos cantores. David também usava um éfode de linho. Todos os israelitas estavam levando a arca do pacto de Yahvé com gritos de alegria e ao som da buzina, das trombetas e dos símbolos, tocando alto os instrumentos de cordas e as harpas. Mas, quando a arca do pacto de Yahvé chegou à cidade de David, Mical, filha de Shaul, olhou pela janela e viu o rei David pulando e festejando, e ela começou a desprezá-lo no coração.